movimento que se inicia agora e se a gente quiser unir, ele une por muito tempo. Então, cada um de vocês aqui vai ter um papel fundamental nesse movimento. Por isso que vocês foram convidados para estar aqui hoje. Na realidade, muitas pessoas ainda me perguntaram: mas eu não tenho uma loja, eu não sou do varejo. Mas cada um de vocês que está aqui vai nos ajudar a chegar em mais pessoas para que esse movimento ele seja cíclico e ele seja contínuo. E o nosso sonho é que esses primeiros workshops que comecem, a partir do próximo evento, esse primeiro ciclo com 3 workshops, ele vai nos ter como portadores, como protagonistas. Mas o nosso sonho é que nos próximos a gente possa ver cada um de vocês lá contribuindo de alguma forma. Porque, afinal, esse varejo aqui de Pelotas, ele é nosso. Nós temos que fazer ele acontecer de alguma forma, cada um de nós. Porque cada compra que é feita fora da nossa cidade, fora do nosso país, é um dinheiro que deixa de ser circulado aqui na nossa cidade. Então, isso é uma preocupação de todos nós que estamos aqui de alguma forma. E cada um de vocês tem tanto a contribuir, seja com uma experiência profissional, auxiliando no dia a dia do varejo, ou como varejo mesmo. Que está ali colocando a cara a tapa todo dia, virando blogueira às vezes, né, Su? Bru, a gente está ali no dia a dia e a gente ainda tem a sorte de ter representantes do Emarte Júnior aqui que vão trazer mais qualidade ainda para o nosso movimento. Então, com essa fala, esse movimento nascendo dessa nossa inquietação de não ver mais lojas fechando, com esse CNPJ fechando, vários CPFs ficando também à deriva, a gente então recebeu a Bruna e a Priscila, elas lindonas ali, com essa inquietação. Gente, vocês acham que daria certo a gente pensar num workshop? Vocês que conhecem um método autêntico, que sabem agora mesmo que a gente bateu meta no Natal, sabem o que a gente faz, porque é tão óbvio que a gente faz, mas a gente percebe que daqui a pouco a gente tem que falar isso para alguém. É óbvio para elas, porque elas deixaram isso óbvio. A excelência, ela só vira excelência porque ela é uma prática repetida todos os dias. E hoje a gente pode dizer que autêntico é um modelo, é excelência no que faz. E enquanto a gente vê lojas do varejo nos dizendo assim: eu não consigo vender, autêntico vende para fora. Meus clientes estão comprando de fora. Não, autêntico vende para fora daqui também. E as 4 lojas da autêntico são aqui. É o contrário, é o reverso. Porque ela vende ou vem para cá. Ela está fazendo o dinheiro circular de uma forma inversa. Cada um de nós que daqui a pouco compra de fora, da nossa comunidade. Então, as meninas inquietas e com vontade de se experimentar nessa função de palestrantes, ensinando o método autêntico, nos procuraram e a gente disse: gente, isso é incrível. Nós estávamos inquietos, Eduardo e eu, porque a gente via várias palestras e workshops motivando, impulsionando, mas não tracionando, dando dicas práticas, um passo a passo de como fazer algo. Então nós trouxemos para a gente achou o máximo, e ao invés de um workshop, se transformou num movimento. Convidamos a Laura Assunção Viana, da Assunto, que deu uma cara comercial, uma cara de movimento, do movimento. Convidamos o Alan, nosso querido Alan, que já gravamos podcast lá, e tem muitas outras coisas, ele vai ser o anfitrião do primeiro workshop, tem muitas surpresas aí que virão nos próximos eventos. Conversando com o Thiago, ele cedeu a casa e a gente ficou pensando: cara, acho que vai dar bom, né? Porque parece um efeito dominó. Com quem nós conversamos, somos acolhidos. Então eu acredito que tem a eco. E quando tem eco, quanto mais de um acredita na mesma coisa, a gente consegue. Fazer. Então essa inquietação, nossa motivação aqui hoje é que ela se torne de vocês. Que a gente saia daqui inquietos e pensando nesse primeiro workshop, pensando em quem precisa estar nesse primeiro workshop.
porque a gente consiga juntos ter mais de uma turma, ter vocês fazendo outras turmas, e que a gente consiga ter 20, 30, 60, 100 empresários pensando diferente e fazendo a venda acontecer. Porque também a gente entende que empresários que estão aqui, varejistas, é duro, é solitário, é difícil pensar em tudo. Então, coisa boa a gente nesse momento. Hoje estávamos na rádio e a Carol disse assim, seriam concorrentes, né? Provavelmente, no varejo, que estão pensando em fazer diferente. Bem-vindo, Carol. Seriam concorrentes, mas que não estão pensando em sermos, se a gente está concorrendo. Não, pelo contrário, se eu te impulsiono, tu me impulsiona. E através desta grande conexão aqui, a gente também quer mostrar isso. Conectados, a gente vai muito mais longe. É o slogan da CP, né? Juntos podemos mais. Conectados, a gente vai muito mais longe. Daqui a pouco pode se conectar com uma loja de um produto, com uma loja de outro, e juntos fazerem uma venda casada, né, Crias? Quantas vezes a gente pode fazer isso? Então, o objetivo aqui hoje é explicar essa motivação e explicar que vocês foram escolhidos a dedo. Vocês até podem pensar que, eu tô aqui por acaso. Não. A gente fez o convite, a gente pediu, de uma forma ou de outra, alguém ouviu e veio parar aqui. E quis Deus que estivéssemos nós aqui hoje, nesse momento. Por quê? Porque quando a gente está junto, a gente inspira, influencia e faz o movimento contrário ao que está acontecendo. E a gente precisa se fortalecer e se unir no nosso varejo. Quem é do varejo e quem não é, a gente precisa se unir para auxiliar nessa grande mudança. Porque a gente já está vendo que lutar sozinho não vai dar certo. Continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes é uma insanidade. Então esse é o principal motivo de estarmos aqui hoje. Quantos de vocês acreditam que o varejo de Pelotas pode vender mais? É isso, gente. A gente tem coisas aqui que ninguém tem, a gente tem diferenciais que ninguém tem, a gente pode utilizar, sei lá, dar doce de presente, tem tanta coisa que a gente pode fazer. As meninas vão trazer vários cases para nós aqui agora, mas elas usam links de questões como, vou falar de novo, né? Do 3 do 3. Eu estou em todos os grupos do Autêntico. Se tiver, eu estou. E agora, em 3 do 3, elas tinham 30 produtos selecionados com 30% de desconto. Isso foi algo que deu muito trabalho. Claro que dá trabalho, não tem dúvida. Só que elas foram lá e pensaram, eu tenho que ter um motivo para falar com esse cliente novo. Então eu vou dia 3 do 3, 30 produtos com 30%. Vendeu, gurias? Porque a gente está sempre acionando pessoas diferentes. E tem um grupo lá que eu participei do início dele, já tem 800 pessoas. Gente. Ontem eu olhei 826. Então dá certo. É só a gente decidir que vai dar certo. Então, já que nós todos acreditamos nisso, também concordamos que o comportamento do consumidor ele mudou, os canais de venda mudaram, se ampliaram, e a forma de competir mudou. Já falavam isso há muito tempo, da tal da globalização, que ia acontecer. Talvez a gente não tivesse acreditado lá em tudo que viria. Mas, ao mesmo tempo, tem muita oportunidade aí. Nós também podemos vender para fora. Nós também podemos fazer produtos diferentes. Conversando agora com o Mauro, ele disse, 50% das minhas vendas hoje são para fora. Não são aqui em Pelotas. Tomara que eu possa contribuir. Com certeza, a gente tem certeza disso. E continuar, tinha falado já, mas continuar fazendo tudo como sempre foi feito, dificilmente vai trazer algum resultado diferente. Quando a gente fala no ano, o ano tá difícil, o ano tem Copa, o ano tem eleições, o ano tem muitos feriados. Vai ter isso não vai mudar. E nem quando a gente vai, abre a geladeira de casa e espera um doce. Aí não tem. Aí dali a 10 minutos tu vai e abre a geladeira de novo. Não vai aparecer aquele doce lá. Não vai aparecer algo que não tem ali.
E a gente costuma achar culpados ou razões. E aí a gente fala da crise. E sim, tem crise. Mas a gente tem que, apesar de, crescer. E se nós aqui hoje estamos aqui, é porque a gente pode impulsionar e ajudar os varejos, que aqui também estão representados de alguma forma, a funcionar. Cada um de nós pode fazer a nossa parte para isso. Porque o varejo, para crescer hoje, ele aprende, troca e evolui. E esse é o nosso propósito aqui. A caminhada é solitária. O empresário que caminha sozinho, ele erra sozinho, ele aprende sozinho, talvez ele demore mais, gera menos resultados. Agora, quando a gente se conecta, soma, a gente aprende mais rápido, a gente gera mais resultados, a gente impulsiona um ao outro, a gente troca experiência, deu certo para ti, deu certo para mim, a gente testa. E só de fazer algo diferente, podem vir resultados melhores e diferentes. Tem negócios hoje sobrevivendo na força, alguns na força do ódio. Mas as grandes redes, elas crescem porque elas têm método e elas se amplificam. É uma ajudando a outra. E aqui, com esse intuito, com essas pessoas que estão aqui, nasce o movimento Avante Varejo. Está nascendo nesse momento. Porque até aqui ele era um projeto. A partir daqui, com vocês, ele se torna um movimento. E é nesse movimento que a gente quer ver menos reclamação, mais soluções reais, mais decisões conscientes, mais resultado, mais prática. E para isso, então, a gente desenvolveu um ciclo de workshops que vai ser explicado logo a seguir, para falar sobre um método, que é o método da Autêntica. Então agora, quero convidar vocês para ouvir essas duas meninas que eu sou fã também, então posso dizer para vocês que tinham fã clube, tem mais hoje, porque nós somos. Faz isso, amor. O Eduardo também, nós somos fãs e a gente cita as gurias toda hora e a gente vai dizer pra gente que a vida delas porque vocês acertaram muito. Parabéns, a Nara e o Ângelo, né? Parabéns, porque assim, nós somos meninas de ouro. Terceira geração da Bahia Caminho, mais mulheres, né? Olha aí. E as gurias hoje vão trazer para vocês, para deixar aí um gostinho de quero mais, elas vão trazer a prática, o dia a dia, os casos que deram certo, que deram errado, porque afinal, resultado, crescimento, posicionamento de marca e autoridade se faz com erro e acerto. Porque só não erra quem não faz. E aí talvez não fazendo seja o maior erro, né? Não fazer nada seja o maior erro. Com vocês. Setinha. Vamos botar? Muito bem, gente. Já cumprimentei, eu acho que a maioria de vocês. A minha loja abre a porta todos os dias eu estou lá para abrir a porta, porque é o meu sonho que continua. Eu abro a porta da minha loja todos os dias, porque eu quero honrar a história que a gente passa ano a ano. Eu abro a porta da Autêntica todos os dias, porque é bonito de ver os funcionários batendo meta no final do mês. Eu abro a porta da loja todos os dias, porque eu quero dar uma vida melhor e conquistar os sonhos da minha vida e das minhas filhas. Muito bem. Essa, então, é a Autêntica, é o motivo pelo qual a gente segue essa história. Nós somos a Autêntica ou Semijoias, uma empresa familiar, fundada pela Nara, ali. E nós seguimos na gestão, então, desta empresa. Eu sou a Priscila, fico mais na parte da gestão. Eu sou a Bruna, formada em administração, tenho ênfase em gestão empresarial e marketing. Fico mais na parte de marketing, adoro dar uma viajada nas ideias de marketing. E eu adoro executar as ideias viajonas. Exato. A gente se complementa. Muito bem. Então a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês sobre o
o chão de fábrica mesmo, tá? Não existe pílula mágica. A gente estava um pouco cansados, assim, de workshop, cursos, tem para todos os lados, né? E aí vem palavras bonitas e métodos e não sei o quê, né? Toda aquela fala que é muito bonito, tem muito embasamento, mas o que é o real mesmo, sabe? Porque a gente sabe que não é fácil. Nós empreendemos muitas vezes sozinhos, né? Trabalhando para pagar o boleto que tem que entrar o dinheiro e tu tem um boleto para pagar no fim da semana. Essa é a realidade, né? Então, muitas vezes a gente não tem coragem de botar ali a cara, mas tu tem que entrar nos stories, tu tem que botar a tua cara, porque tu tem que fazer acontecer, querendo ou não, a gente tem que fazer o arroz com feijão. E isso tudo é muito difícil, a gente sabe das dores, né? E o movimento nasce dessa inquietação de ver que Pelotas precisa disso, né? Não existe um movimento que abraçasse, tivesse a união dos empresários para trocar ideias, né? Para terem soluções juntos, para pegar um problema de uma empresa e todo mundo conseguir ajudar. A gente sente muita falta. Eu e a Pri, a gente já participou de vários grupos e o quanto isso nos fez crescer. Porque muitas vezes a gente chegava assim com um problemão e aí tu conversava e era o mesmo problema e já tinha acontecido com a empresa do lado. E ela falava, não, mas eu solucionei assim, já tentou. E a gente respirava, tipo, não, ela tá no mesmo barco que eu, entendeu? A gente não tá sozinho. Então, o movimento, ele nasce com isso, né? E a gente vai, nessa conversa inicial aqui, trazer para vocês, então, os 7 fatores que a gente acredita que vai definir o varejo em 2026, tá? E isso serve para todos os setores, porque aqui a gente sabe que tem desde o ramo de alimentação saudável, moda, né, pessoal de farmácia, saúde, né, os formadores de opinião também. Então, ele é amplo para todo mundo, tá? Conseguir adaptar nos seus negócios. Esse insight, antes da gente entrar nos 7 fatores, ele surgiu exatamente no Natal de 2025, quando nós estávamos ali na semana de Natal, né? Para a grande maioria do varejo, né? Natal é o boom de vendas, né? E me chamou muito a atenção. Eu estava até trabalhando nesse dia no shopping. Gente, era dia 23. Era para estar bombando, né? Como a gente diz. E os lojistas, nós estávamos nos corredores. E aí um olhava para o outro, naquele meio, sabe aquele meio desespero? E aí a gente trocava uma ideia, gente, o que está acontecendo? Que comportamento é esse? Cadê o povo? Cadê as pessoas consumindo, né? E aquilo eu fiquei com aquela pulga atrás da orelha, não é possível, gente. Enfim, né? A gente conseguiu o resultado esperado, mas eu digo, como tá diferente, e aquilo me trouxe, assim, uma inquietação demais, assim, para mim e para a Bruna. No dia 27 de dezembro, eu pego o telefone e ligo, Rita, tu tá de recesso, vocês estão aí? E aí a gente, então, trocou essa ideia com eles, porque aquilo mexia demais. Não é possível a gente seguir dessa forma, né, gente? Não, é cansativo pra gente que tá ali, né? E não é legal tu acabar um mês doente. A gente tem que trabalhar. Pô, que legal, conseguir. Apesar de ser trabalhoso, mas tem que ser legal, tem que ser bom, né? Então, a gente resumiu aí um pouco da nossa ideia nesses 7 fatores que a gente vai trazer para vocês. E a primeira ideia é a importância da comunidade, né? Comunidade é o ambiente onde todos pertencem para um bem comum. Então, o quanto isso é importante no dia de hoje. Fazendo uma breve pesquisa, a palavra comunidade, ela tá na moda, vamos dizer assim, né? A gente está vendo como é importante a gente fazer partes de grupos, de comunidades, onde todos possam ter uma segurança para falar de determinado assunto. Aqui no nosso caso, né, do empreendedorismo. Como a Rita tinha falado anteriormente, empreender, ele é muito sozinho, né? É difícil a gente ter uma troca de ideias com uma amiga, né? Eu tenho que vender lá o meu estoque de camiseta, passando, e agora, né, mesmo que tu... Não assim, tem o sentimento, é difícil, né? Falar de faturamento, falar de crescimento, as pessoas julgam muitas vezes a gente, né? A menos a Suzana e a Bruna, que se trocam muito, né? Entre amigas e vendedoras dá, né? Mas então, gente, então a nossa o primeiro fator foi esse: o quanto é importante nós termos um grupo de pessoas num ambiente seguro para que a gente possa realmente ter trocas reais e onde todos possam crescer.
Porque as mesmas dificuldades que todos passam, a gente também passa. E a gente fica, às vezes, uma para outra, assim, e aí, Bruna, tá? Que isso? O que a gente vai fazer? É a mesma coisa, né? Então, se nós tivéssemos mais gente para compartilhar, com mais ideias, tudo seria melhor, né? A gente amadurece, cresce mais rápido, vamos dizer assim, né? Não, com certeza, a comunidade, a gente trouxe esse como um dos primeiros fatores, porque a gente acredita que em 2026 não tem como, já não vem, já vem anos acontecendo, né, essa mudança de fazer parte de comunidades e de grupos de empresários, mas 2026 vai ser um ano de união. É um ano que tu precisa estar fortalecido com outras marcas e não só, né, com empresários, mas trocando ideias com outras pessoas de outros segmentos, porque a gente cresce muito, né? A maioria das pessoas tem funcionários, tem as dores do empresário, tem as contas para pagar, tem a loja para manter, tem estoque, tem essas dores, né? Então, tu estando num grupo e conseguindo compartilhar isso, se torna muito mais leve essa trajetória. Eu faço parte de outras comunidades, né, que nem é da área empreendedora, e eu troco bastante com a Bruna quanto isso é enriquecedor para o negócio indiretamente, né, gente? Porque às vezes tu tá lá, falando lá do livro lá que eu falo, e daqui a pouco um indica o outro, porque dentro daquele ambiente, aquilo é seguro, aquilo é legal. Nossa, eu tenho a minha colega que vende roupa, que tá ali lendo o mesmo livro que eu. Vou lá na loja dela. Preciso de acessório? Eu vou lá na loja da Pri. Então, esse ambiente, independente do tema que seja, né, a gente está propondo aqui uma comunidade de empreendedores, ele é muito rico, né? Muito rico de todas as formas, tanto direta quanto indiretamente. Aqui o nosso segundo ponto, e foi uma das viradas de chave, assim, da Autêntica já há um bom tempo, são as campanhas, né? Simplesmente a gente chegar, abrir a caixa de mercadoria e colocar na venda, isso já não é mais, não é uma estratégia, né? A gente precisa pensar em campanhas, e aqui eu não estou falando em promoção, tá? Eu estou falando em campanhas pensadas, então realmente fazer uma estrutura de campanha, e aí tem uma infinita lista de tipos de campanhas que podem ser feitos para lançar um produto, né? Independente do ramo também. Então, aqui a gente fala de campanhas e ter um calendário comercial bem estruturado te dá tranquilidade. Eu penso que principalmente tranquilidade, porque senão a gente está sempre apagando fogo. Previsibilidade, né? E ainda mais esse ano, que a gente tem muitas coisas para acontecer, porque daqui a pouco eu não tenho calendário comercial e eu vou me dar conta que semana que vem tem feriado e que daí no próximo mês já entra a Copa e eu, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí tu já tá atrasado. E aí tu começa naquela agonia de querer resolver tudo em uma semana e é aquele desgaste, aí tu tem que entrar na venda para fazer acontecer, aí tu tem que resolver, porque daí tu tem que entrar na execução, né, para virar o jogo. Então, assim, eu falo que principalmente é desgastante mentalmente, porque é ficar apagando fogo toda hora, pensar, né, no dia a dia. Mas quando tu tem um calendário pensado, né, já da estrutura do ano, o passo a passo, como eu tenho que fazer, pensando no meu produto, olhando para o meu estoque, olhando para o meu cliente, de que forma eu vou comunicar isso, a gente traz muita previsibilidade, né? A gente sabe o que vai acontecer. E aí a gente consegue fazer campanhas muito mais lucrativas. Hoje eu tenho, assim, sem sombra de dúvida, a Autêntico virou muito a chave quando chegava a mercadoria e simplesmente vendia, colocava em vitrines, quando a gente começou a criar coleções, criar histórias, né, fazer todo um passo a passo de lançamento, não só colocar, mas simplesmente conversar com a nossa cliente que está ali para receber o produto de uma outra forma. E eu trago aqui, né, Bruna, um exemplo que é os relicários, né? Há um tempo atrás, relicário é um produto que a gente vende, é um produto estrela da loja, né? Relicários é um colar, para quem não conhece, com a fotinho dentro. E estava chegando perto do Dia das Mães, a gente estava fazendo previsão de compras. Era um produto que a gente sempre vende, né? E a gente, na previsão de compras em reunião, a Bruna trouxe a ideia, quem sabe a gente não faz uma mega campanha e a gente compra 5 vezes mais o nosso estoque normal de relicário. Nossa, 5 vezes mais, né? Daí dá aquela insegurança, a gente tu apostar dinheiro, né? Porque quando tu compra, tu aposta dinheiro antes, né? Então vamos fazer. E aí eu cito ela porque ela foi uma das primeiras vezes que a gente viu que deu certo, né? Então foi feita uma compra grande de relicários e depois que chegou, a gente tem que vender. Aí a gente tem que vender, porque daí só, como a Bruna disse, só botar na loja não vai vender 5 vezes mais. E era 5 vezes mais real, tá? E aí, então, a gente, não, então vamos lá.
Aí entra lá toda uma programação. Bom, a gente vai entrar com esse canal, falar desta forma para o cliente, a gente vai fazer esse card que vai lá para um tráfego pago, a gente vai fazer isso que vai lá para o time de vendas. E aí foi, gente, programação, tá? Estrutura de campanha, estrutura, né? Tanto de antecipação, tanto no dia, tanto no... Resultado. Em 4 dias nós esgotamos o estoque do produto. Deu muito trabalho. Deu porque para nós era a primeira vez de uma coisa estruturada, de uma coisa com muito foco. Era o time, eu me lembro desse dia, nitidamente, era o time inteiro, né, Bruna? Em peso. Em peso ali. E publica, e não sei o quê, e comemora, e saiu. Esgotamos o estoque do produto. Então, isso é muito bacana e isso traz confiança pra gente. Opa, deu certo uma vez. Então, agora a gente consegue replicar. E aí surgiu essa ideia da gente ir replicando essa forma, essa organização prévia, criando, né, novas campanhas. Isso foi, né? um dos cases, de coisas que nós arriscamos assim ao longo, né? E a gente foi vendo, fez uma campanha, não deu certo. O que não deu certo? A gente ajustava. E vai acertando. Que também tiveram várias, né? Que tiveram várias também. Exatamente. Então, às vezes, a comunicação não ficou boa, a foto, que é importantíssimo, que é o desejo do produto, né? Não ficou legal, poderia ser melhor trabalhado, melhor comunicado, porque uma foto boa fala sozinha, né, Alan? Estamos aí. Então, toda essa parte de preparação, né, a comunicação é extremamente importante. Então, campanhas foi uma virada de chave, né, para quem tem negócios, isso serve para todos os negócios também, qualquer tipo de lançamento, qualquer divulgação de um produto que está em estoque, fazer uma campanha, resgatar, tem inúmeras campanhas que dá para ser feitas e, né, aquecer novamente a base de clientes, aquecer o cliente, muitas vezes ele não compra porque ele não sabe que tem esse produto. E só de tu fazer uma foto nova, uma divulgação diferente, criar um desejo em cima daquele produto, o produto sai. Então, muito é a campanha, tá? E aí a gente tem um método também, que é o BCM, que a gente acredita que é o benefício claro da campanha, a base de clientes e o marketing de constância. Então, uma coisa é linkada com a outra. Não adianta ter uma comunicação clara se não tem uma base de clientes para eu entrar em contato, né? Tem que ter essa base de clientes. E não adianta nada ter uma campanha linda, maravilhosa, né? Com fotos, com um design todo perfeito, e aí não ter um marketing de campanha. Postou uma vez lá e depois esqueceu, eu tenho que postar de novo, ou não avisou a base de clientes, só botou nos stories, sabe? Então, não ter essa constância de marketing, tá? Isso tudo é um método. E nós vimos que deu certo e depois a gente começou a replicar para todas as campanhas. Aqui, gente, é importante, já dando um spoiler para vocês, que o nosso primeiro encontro do Avante, do movimento Avante Varejo, vai ser totalmente focado para calendário comercial. E aqui a nossa diferença é sair com o planejamento em mãos, tá? O que a gente vê muito em mercado tem workshops, tem cursos sobre planejamento comercial, né, de campanhas, só que só ensina, mas a gente não sai com nada. Tá aí o meu negócio. É lindo, mas e eu? O que eu faço agora? Tá? Então, a ideia a gente já participou de vários que a gente e aí isso aí é cheio de dúvida, nós lá, vamos pensar no nosso agora. Não, a ideia do movimento é muito mão na massa, tá? É fazer com que o nosso tempo já é extremamente corrido, a gente já tem família, filho, marido, casa, tudo para pensar, né? 1000 coisas para fazer. Então, assim, o momento que nós estivermos lá é para colocar a mão na massa e para a gente sair com um plano já pronto. Esse é o diferencial do movimento. É mão na massa real. A gente vai estar aprendendo e vai estar aplicando no nosso negócio. Então, aqui já um spoiler que o primeiro encontro é totalmente sobre calendário comercial. E o segundo, terceiro, acho que assunto que a gente entra aqui, ele é sobre estoque, né? E o quanto isso é importante para a saúde financeira de uma empresa, né? Ali na loja, quem faz toda essa organização, né, é Humberto, que está aí, tá lá no cantinho lá, e ele fica ali, né, nas reuniões semanais ali, vamos cuidar do estoque, vamos, né, tá tendo muito estoque, vamos parar de comprar, porque esse jogo, essa dinâmica, gente, ela é imprescindível, porque quando a gente tem uma compra errada, né, vamos dizer, um estoque grande, é dinheiro parado que tá ali, e muitas vezes, se eu não tô com a minha venda lá no ponto de venda rodando, o que eu faço com o meu estoque? Naturalmente, eu liquido meu estoque, porque eu preciso de caixa. E aí, se for por água abaixo, baixa a margem, ganha menos, e aí vai virando um ciclo. Então, para que a gente evite esse tipo de coisa, aqui a gente realmente avalia como sendo algo muito importante, né? Ter essa dinâmica, conhecer o estoque. Qual é o produto estrela da tua loja hoje?
Quantos produtos tu vende do teu produto estrela? Isso a gente tem que saber, isso tem que estar aqui, ó. Não pode faltar. A gente já errou muitas vezes, né? Que a gente comenta, pô, isso é um produto, era um produto-chave da Autêntica. Como é que tá sem? Como é que tá sem, né? Argola cravejada, no nosso caso, né? Como é que vai faltar argola cravejada? Não pode, porque é um produto que sai diariamente. Então, esses erros, a gente não pode pecar de novo, né? E principalmente dentro desse contexto que a gente fala, né, de mais difícil que a gente vai passar. E aqui a gente fala muito que a gente precisa ser melhores vendedores do que compradores. Porque geralmente quem empreende adora comprar, né? Eu sou das compras também, eu adoro comprar. Eu fico lá, eu quero, monta a coleção, eu digo, tá, exato, quer comprar 5 vezes o relicário, entendeu? Tá, agora vamos lá, vamos dar jeito de vender. Mas a gente precisa ser melhores vendedores, né? A compra ela tem que ser totalmente intencional e baseada em dados. A gente não pode comprar no escuro porque a gente gostou, né? Ela tem que ser intencional. Então, melhores vendedores e bons compradores, estrategicamente. Aí sim a gente tem um equilíbrio, né? E aqui no estoque também, a gente tem 1000 ideias de coisas que a gente já precisou fazer, como combos de produtos. Teve uma vez que a gente estava com foi outro sucesso, uma gama muito grande de pingentes delicados, tá? E aí, pingentes novos, assim, bonitos, só que a gente estava com um número mais alto. Um detalhe, tá? Essa compra não foi eu que fiz, tá? Os pingentes delicados. É que a Pri, ela compra, ela adora comprar, entendeu? Ela é a compradora. A compradora que gosta de passar do limite. Então, a gente estava com muitos pingentes. Só que daí, veio o Júnior, nos fala esse dado, o que a gente vai fazer? E nós começamos a pensar o que a gente ia fazer com vários pingentes. E aí, nós pensamos num produto, que é um dos produtos estrela de curva A hoje da nossa empresa, ele continua sendo, que é o nosso produto de e-commerce, né? Muito hoje forte no e-commerce, que é o nosso produto de manifesto. A Ana tá aí, pode nos afirmar. E era um produto que era o manifesto, nós lançamos ele no fim do ano, que os pingentes, cada pingente tinha um significado, então a gente contou uma história desse produto, nós criamos um spoiler, criamos uma história deste produto para dar um significado para cada pingente e a cliente conseguia montar este colar. Nós criamos uma embalagem desse produto, uma história, fotos, toda a divulgação de filmagem, fotos, né, vídeos de stories, fizemos toda a campanha conforme manda o figurino e é um produto que foi um sucesso de vendas no fim do ano, porque era o que você quer manifestar. E aí a gente tinha saúde, manifeste seu amor, manifeste o seu amor, manifeste sua fé. Então, nós criamos e foi excelente, foi uma solução para o estoque e depois nós tivemos comprado mais pingentes. Já foi. Tivemos que comprar mais pingentes para continuar produzindo. 2 edições, né? Depois. 2 novas edições deste produto. Então, é algo que dá para se pensar em qualquer ramo também, né? São os combos. Tu pode fazer combo da tua curva A, por exemplo, né? Ter os teus básicos, juntar os básicos e fazer kit. Tu pode, no ramo de alimentação, pensar em algo para Páscoa e fazer uma cesta de produtos naturais de Páscoa. Na Páscoa eu não vendo, como que eu vou vender na Páscoa? Né? Para a Jéssica também, pensar em algo do que pode ter um kit, porque não é todo mundo que come chocolate. Então, tu tá vendendo saúde, então pensar em algo como que a Mastig pode trazer saúde na Páscoa também. Então, isso é para todos. Aqui a gente fica até amanhã aqui falando de ideias, tá? Mas é pensar no nosso estoque de como a gente pode gerar isso, tá? E é simplesmente olhando e tendo dados e exatamente pensando no que a gente pode fazer para atender e trazer novas ideias. Aqui, gente, nós entramos num outro ponto-chave, já indo para o final, que é relacionamento. E aí, eu preciso dizer que aqui faz parte deste grupo hoje uma ex-funcionária da loja, que é um orgulho para nós, ela está aqui como uma empreendedora, que é a Ana, que está lá no cantinho. E a Ana, ela é reflexo disso aqui, tá? Reflexo. Não tem como, a gente não pensa em outra pessoa inicialmente, porque o relacionamento, por muitas vezes em loja, ela bate a tua meta no final do mês. Tá aí a Ana que diga. Tá na última semana faltando valor e a Ana vai lá, tal cliente, tal produto. Bom, fechei minha meta. Então, o relacionamento, ele é tudo numa venda, tá, né? Produtos, serviços, relacionamento é tudo. Gente, tudo. Tu ofereceu o produto certo para a pessoa certa, tá feito. Né? Então, isso aqui é difícil, né, Ana? É uma construção. Exatamente. A pessoa faz, exatamente. É uma rede de indicações.
Então, esse cliente fiel é exatamente o que a gente resumiu ali, ele gera, então, a previsibilidade, essa recorrência que a Ana diz, então, ela comprou uma vez, ela vai indicar, ela daqui a pouco vem um conhecido, já compra também, e de certa forma, ele vai promovendo o crescimento da tua empresa, né? Então, relacionamento, não hoje, já há um tempo, mas hoje, primordial, né? Mais do que nunca, a gente tem que ter os nossos clientes fiéis, como é que chama? Eu quero dizer que... Hã? Tipo isso, isso aí. É quem vai estar contigo, né? Quem vai ligar e vai ter o retorno. Né? Então, para nós, isso aqui vale ouro também, um dos nossos pilares, né? Pilares. Aqui tem o método 3R, que foi algo que a gente precisou, nós erramos por um tempo, e nós vimos um momento que... Né? No crescimento da empresa. Né? No crescimento da empresa, e nós vimos que, olha, agora não dá mais, a gente precisa estruturar isso, né? Então, o método 3R é exatamente isso. Quando tu não tem uma rotina estratégica, tu não tem os papéis definidos na tua empresa, tu vira funcionário da própria empresa, e tu vai para o operacional, e tu só fica no operacional. E aí tu fala, eu não tenho tempo de pensar em marketing. Eduardo e Rita, cadê o Eduardo? Dá licença? Não tenho tempo de pensar em estratégia. Ah, mas eu escuto que o empresário precisa estar na estratégia. E como é que eu faço? Pelo amor de Deus, alguém me ensina? Porque, né, é muito difícil. Eu tenho que vender, eu tenho que olhar aqui o estoque, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ver o cliente, eu tenho que ver como é que estão falando com o cliente para não perder o cliente, eu tenho que ver como é que está o marketing, e como é que momento eu penso, né? E para isso a gente precisa de estrutura. Porque se tem pessoas que conseguem fazer isso, é porque existe um método por trás, né? Existe uma estrutura. E aí aqui, a Gesta ajudou muito, né? Nós buscamos esse método deles, que é ritual, rotina e resultado. Que é exatamente isso, definir os papéis de cada um, todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo sabe o porquê tá ali, tu sabe exatamente o teu papel e o que tu precisa entregar, né? Começa a ter clareza e tranquilidade. E a rotina que tem que ser feita. Então, simplesmente, tu começa a ter uma agenda de empresário, né? Tu não vai atropelando, não é? Não é mais bombeiro. Então, aqui mais um spoiler, né? Que a gente traz do segundo workshop, que vai estruturar... Boa noite. Nosso segundo workshop, que vai ser ministrado, então, pela Gesta, que vai ministrar exatamente isso, essa estrutura de métodos 3Rs. Então, se tu tem essa dor, né, que tá sempre apagando incêndio, que não sabe como fazer essa agenda, como que eu me comunico melhor, mas eu falo 500 vezes para o funcionário não entende, mas será que tá claro para ele o que tem que ser falado? Tá claro para ele o que ele precisa entregar? Sabe? Então, essa estrutura, esse método, né, de rotina, do que ele tem que fazer quando ele chega, qual é o primeiro passo, segundo passo, isso tudo nós estruturamos, né, para ter o resultado. Então, o nosso segundo encontro do workshop vem para estruturar este método, tá? Que foi um método que nós buscamos a ajuda da Gesta, fez muita diferença e trouxe muito mais clareza para o nosso negócio também. Comunicação, e aqui a gente faz uma provocação, né, que se um cliente tivesse que descrever a tua marca, né, o que ele falaria em uma frase? O que ele iria falar? De que forma tu te posiciona para o mercado, né? Existem formas das empresas se posicionarem. Ou tu te posiciona por preço, ou tu te posiciona exatamente por alta qualidade, né? Ou custo-benefício, né? Aquela loja que joga os dois. Como que tu te posiciona? Ah, eu escolho me posicionar por preço. Muito bem, então tu vai atender X público, né? Essa divisão, essa clareza entre o que o empresário quer e aquilo que ele está fazendo, ela tem que ser alinhada, né, gente? Senão dá errado. Né? A gente já tivemos várias, né, Bruna, errinhos no meio do caminho, assim, e a gente volta. Vamos para o posicionamento. Será que o nosso posicionamento da Autêntica sempre foi qualidade? Então, quando nós pensamos, será que o nosso cliente está pensando em qualidade? Então, de vez ou outra, a gente faz enquete com o nosso cliente. Sabe? O que é importante para ti? E aí tá lá a qualidade. A gente, boa, estamos no jogo, estamos ganhando, é isso que nós queremos que ele pense mesmo. Então, tu te posicionar, tu falar exatamente pro teu cliente. Porque às vezes nós estamos lá falando de preço, não é o que ele quer. Ele quer ver o que... Hoje o cliente quer muito o lifestyle do teu presente, do teu produto, tá? Mudou a experiência, né? Então, assim, é o bem-estar que aquilo vai trazer.
Então, ele não está procurando lá uma roupa fitness, muitas vezes. Ela quer estar bem vestida, porque ela vai entrar numa academia, ela quer uma motivação e ela está procurando saúde. Então, é muito mais fundo do que uma legging, né? É muito mais fundo aquele look que daqui a pouco ela vai se apresentar, que é super importante para ela e ela quer passar mais autoridade. Então, não é só uma blusa. Uma joia, como ela quer se sentir usando aquela joia. Não é só uma joia. Então, que a gente pense, né, o que o nosso cliente está sentindo com o nosso produto? Será que a comunicação está certa? Como que a gente está atingindo esse cliente? Ou não? Será que a gente tem clareza de quem é o nosso produto real e aonde que eu encontro ele? Se eu estou buscando bem-estar e qualidade de vida, como na alimentação, será que as pessoas que estão buscando isso estão sabendo que existe a minha marca? Né? Então, é muito importante a gente ter essa comunicação alinhada. Que a gente sempre pense quem é o nosso público e aonde que nós vamos atingir ele. Né? E essas comunidades também que a gente fala, agora linkando com a comunidade, ela ajuda muito nisso. Que a gente se conhece e acaba trocando, né? Facilitando muito que as pessoas certas cheguem no nosso negócio. Então, é muito pensar no que o nosso produto entrega. Né? O que nós estamos entregando além do produto. É o porquê que eu estou existindo ali. E aqui, né, se tu não tem uma marca forte, se tu não sabe como que o teu cliente está enxergando a tua marca, tu vai brigar por preço. Porque tu não sabe o teu posicionamento. Então, tu vai estar sempre na briga por preço. E aí, na briga por preço, todo mundo é igual. Se tu não sabe o teu valor, todo mundo é igual. Porque, na verdade, os grandes marketplaces estão batendo nas costas de todo empreendedor, né, gente? Vamos combinar, né? Ninguém foge né, desse páreo hoje. Então, tá aqui, eles estão aqui, ó. Então, por quê? Por que o cliente sai de casa para ir lá na minha loja e não compra ali online? Então, essa clareza, esse diferencial, ele tem que estar muito bem definido. Que experiência eu estou entregando. Exatamente. Né? Essa análise diária, né, Bruna, que a gente fala. Isso a gente se instiga muito e pensa muito, assim, como está o atendimento? Será que o cliente está se sentindo acolhido? Porque na internet ele é sozinho. Mas se ele entra na loja, como é que ele está sendo recebido? Ele tem que ser abraçado, né? Ele tem que ter uma experiência aqui. Se eu vou numa loja, eu estou indo muitas vezes para, sei lá, parecer, para ser feliz. Para ser feliz, entendeu? Então, assim, para resolver um problema imediato, tem roupa infantil, né? Tem roupa infantil, imagina a necessidade de uma mãe. Gente, eu tenho 2 bebês. A gente tá sempre precisando de roupa. É uma coisa incrível. É um guarda-roupa a cada ano. Tati, o lead da Bruna te entrega amanhã. Eu sou uma lead fortíssima. Então, assim, saber exatamente onde está esse cliente, comunicar, sabe, fazer lembrar, né, que, pô, vamos lá, acabou o carnaval, vamos entrar na rotina fitness agora, sabe, mudou a estação, pessoal de moda, guarda-roupa novo, né, vamos comprar looks novos, porque todo mundo precisa, né, mesma coisa. Então, a comunicação assertiva é extremamente importante, né, ela precisa ser forte. E aqui também o nosso terceiro encontro, né, ministrado pela Laura, que vai ajudar e ensinar a direcionar toda essa estrutura de comunicação. Será que tu seria um cliente da tua marca? Né? Será que tu compraria da tua marca? Seria um cliente fiel da tua marca? Então, a Laura vem com toda né, a expertise dela para direcionar nesse posicionamento. E aqui, gente, para finalizar a nossa parte, mentalidade. Um dos valores da Authentical sempre foi melhoria contínua. A gente sempre está em busca de conhecimento. Sempre. A gente valoriza muito. A Ana que diz, né, a gente, vamos lá, vamos aprender. Porque a gente tem que se colocar no lugar de aluno. E muitas vezes a gente se vê no lugar de dono de loja. Mas, gente, as coisas mudam e a gente tem que mudar. E aqui entra a mentalidade. Se a gente não se reorganiza as ideias... A Tati, cadê a Tati? A Tati tá ali atrás. A Tati tem loja há quantos anos, Tati? 30 anos. 35 anos. Se a Tati não se reorganiza no mercado, gente, ela vai trabalhar da forma que a mãe dela trabalhava quando abriu a loja. Né, Tati? Então, eu digo, esse conhecimento, essa busca, ela tem que vir da gente. E é da gente. Não tem outra pessoa que faça por ti, porque a loja é tua. É tu que tem que seguir o negócio. A forma como a minha mãe abriu a loja, não cabe mais muitos dos processos. Tem que ser mudado, tem que ser alterado.
Só que essa decisão, quem toma são os donos da loja, não é o gerente, não é o vendedor, não é nós. É a gente que quer... É a responsabilidade, né, desse direcionamento. Responsabilidade, exatamente. Então, e outra coisa que é muito importante nessa questão de mentalidade, que muitas vezes a gente pensa assim, ah, tá, o ano é difícil, cheio de feriado, com 1000 coisas acontecendo, então se eu bater ali, tipo o que eu bati ano passado, eu já tô no lucro. Tipo, não, né? É porque a gente escuta muito. Então, pô, a gente trabalha para quê? A gente trabalha para crescer. Se um negócio não está crescendo, ele está morrendo. Então, se tem esse pensamento, né? Bah, se eu sobreviver a 2026, que a gente já escutou essa frase, se eu sobreviver a 2026, já tá bom. Porque que ano? A gente não pode pensar assim, porque realmente tu vai sobreviver a 2026 e olha lá, né? Você tá com esse pensamento. Então, o nosso sonho é do tamanho dos nossos pensamentos, né? A gente vai ser desafiador? Vai. A gente tá ali também, entendeu? A gente sabe que é difícil, a gente sabe dos desafios, a gente sabe de tudo que vem pela frente, mas é estratégia, é métodos. Tem algumas pessoas que conseguem crescer, o que elas estão fazendo? Pelo menos tem que trazer curiosidade, né? O que acontece nisso, né? Nesse jogo aí que alguém consegue, e por que eu não tô conseguindo? Talvez porque eu não saiba, simplesmente por conhecimento. A gente sempre instiga, né, Bruna? Eu e a Bruna, a Bruna assim, mas por que essa pessoa vende tanto no TikTok? A gente fica, mas meu Deus do céu, por que ela... A gente fica querendo ver. Não, aprender. Tem que fazer alguma coisa, ela tem que fazer uma coisa que eu não sei fazer, né? E aí tu tem que ir atrás do conhecimento, né? Porque tem gente que tá vendendo, né, gente? E aqui a gente fala exatamente isso, né? Que crescimento não é sorte, ela é uma gestão estruturada. E quando tu enxerga esses fatores que a gente trouxe aqui, que quando a gente fez aqui essa conversa inicial, nós pensamos exatamente nisso. A loja precisa estar pensando nesses 7 fatores, né? Tanto para venda de serviços quanto para venda de produtos, independente do que tu vende. Isso é para o empresário de 2026, né? Então, se a gente não tiver estes pensamentos de como que eu vou fazer diferente na mentalidade, como que eu vou estruturar melhor as minhas rotinas, que é o método, como que eu vou fazer meu planejamento para trazer tranquilidade e previsibilidade, e como que eu vou fortalecer minha comunicação, se eu não ter clareza desses fatores aqui, vai ser difícil. Então, a gente precisa ter a mentalidade de mudar, fazer algo diferente, né? Então, aqui é um convite para a gente pensar no que vai ser diferente em 2026. Foi isso que nos instigou a fazer diferente, a, né, encorajar a criar esse movimento, né, que a gente achava muita falta em Pelotas, e realmente fazer diferente, nos unirmos para a gente ter ideias, para a gente conseguir nos indicar, né, nos fortalecer uns aos outros, né? Então, o movimento, ele surge com isso, né, de não vamos sobreviver a 2026, vamos terminar 2026 de uma forma muito positiva, sabe? É um ano desafiador, mas eu venci 2026 e venci com um sorriso no rosto, né? Dá mais um gosto quando tem esses desafios, né? Então, os desafios a gente já sabe, vamos fazer diferente. A gente não pode estagnar e fazer exatamente a mesma coisa que a gente vem fazendo, porque daí trava e aí sim, daí vai ser muito difícil. Gente, então, resumindo isso, nós escolhemos, então, fazer parte desse movimento, encorajar o time a fazer parte desse movimento, né? Nós somos Avante Varejo e agora entrego o bastão para o Eduardo. Vou fazer algo antes. Não vim tão bonito quanto ela, eu teria que nascer de novo. É verdade. Mas eu acho que essa camiseta representa um pouco da nossa essência, a gesta, né, Rita? Sim, com certeza. Que é conectar pessoas, transformar negócios. Então, a gente parte do esforço, assim, o próprio Thiago aqui se pede, né, construir juntos uma sociedade mais próxima, parte das pessoas. Nós temos o Sebrae como um bom exemplo, né, através da Karen, que representa, né, o Sebrae, assim como o Nice, lá no shopping tem, né, entidades que de fato fazem a diferença, o Ângelo, representando a Santa Casa, né, tantos outros aí que de alguma forma se conectam primeiro com as pessoas para que, através do reconhecimento dos seus dons, dos seus talentos e aquilo que elas podem, de fato, promover, transformar os negócios. Hoje eu podia estar em casa, depois de 35 anos da série, né?
Mas ele não consegue. Ele está lá na Santa Casa, fizeram uma abaixo-assinado, agora há pouco ele me contou que quando ele saía 700 assinaturas. Fica. Não deu para ele sair. E eu acho que isso é uma das maiores honrarias que a gente pode ter quando a gente percebe que, além dos nossos interesses pessoais, individuais, nós colocamos à disposição de um bem maior. O Avante, quando nasce através dos olhares das gurias, ele nasce com um objetivo, uma essência, que transcende um pouco o que é comum a gente enxergar. É dar acesso facilitado, não é pagar 30 mil para estar no grupo. Né? Não é um grupo restrito de pessoas. E outra, aqueles que de fato querem integrar, de fato vão contribuir, serão protagonistas também. Não é por acaso que vocês estão aqui nesse primeiro momento, que é um momento de abertura, onde a gente convida pessoas que, para nós, de alguma forma, se destacam aonde estão. Tá? Então, é importante que a gente se reúna aqui no Cicred, que é uma entidade que, para nós, tem um carinho enorme. Nós somos também unimedianos, né? Fomos unimedianos, trabalhamos com cooperativa. Acho que essa essência de trabalhar a cooperação muda o jogo, né? A gente tem lá no shopping, o shopping já não é mais uma galeria de lojas, ele é quase um centro cultural. Né? O Dyson está sempre inventando algo, porque ele percebeu, né? Identificou que necessita de uma comunidade mais ativa, movimentando. Então, todo mês tem alguma coisa nova, toda semana, né, Dyson? Então, isso é que traz esse senso, é trazer essas experiências. Falando de gestão não é improviso e não é mágica, né, Rita? Todo mundo se assusta. Fazer gestão, coisa horrorosa. Gestão é simples. Uma coisa que é fácil. É que tem que ganhar músculo. É simples. Tem que ir na academia, se alimentar bem, não sei o quê. Agora é fácil? Não é fácil. Como nada na vida que precisa de um resultado, vai ser fácil. Tá? Mas fazer gestão é simples. E a gente diz que gestão não é improviso. Como assim como as gurias, eu gosto muito. Hoje nós estamos aqui reunidos com as gurias. Porque quando a gente teve o primeiro contato com a Bruna e a Gui, a gente falando sobre gestão, né? Falando sobre a necessidade delas naquele momento e tal, e a gente saía da reunião com o plano de ação e parecia que era assim, instantâneo. Também. Aí nós olhávamos e falávamos assim, funciona? Não funciona? É só a pessoa certa estar na frente fazendo. Porque tem uma diferença. A gente fala que na consultoria não é um tratamento medicamentoso. Eu estou com gripe, vou tomar uma pílula mágica aqui, que é um Benegripe da vida, e aí ele vai fazer uma recuperação. E no outro dia eu estou curado. Não é assim que funciona. Não é que nem na Santa Casa, cheguei lá, tomei um medicamento, passou a dor. Né? Não. Gestão é um tratamento fisioterápico. A gente não faz porque gosta. A gente começa os nossos negócios, com grande maioria, porque gosta de se relacionar, porque gosta de vender, porque precisa. Né? Mas fazer gestão, ninguém, a grande maioria não gosta. Estamos aqui, tá? Tá? Mas vamos lá. Então, empresas não crescem apenas com esforço, tá? Porque energia sem metodologia é dispersão. Se a gente ficar fazendo a mesma coisa, com aquilo que a gente tem, com o repertório que a gente tem, com a caixa de ferramenta que a gente tem sozinho, a gente vai chegar no mesmo resultado. Então, o Movimento Avante ele se torna um grupo, né, uma comunidade, um ecossistema, com o objetivo de troca de ferramenta. Vamos trocar o nosso repertório. Tem uma chave Allen aí, tu tem uma chave... Nós vamos trocar essas ferramentas. E o bom de estarmos aqui com pessoas também dos serviços, porque o serviço traz um olhar, principalmente, por exemplo, o Thiago, que vende crédito, né, ou tantos outros serviços que compõem a... São produtos intangíveis. O Mauro está vendendo seguros. E nem quando nós vendíamos plano de saúde, né, Rita? A gente não quer usar, né? Né? Ou quem vende plano funerário. Não é verdade? Então, não ter um produto físico na mão faz de nós, prestadores de serviços e agentes do serviço, desenvolver um repertório, uma habilidade de enxergar além do que está ali materializado. Então, essa composição do Avante Varejo ser mista é para que, de fato, essa troca se amplifique. Tá bem?
Então, o crescimento exige estrutura, disciplina, controle, método e ação. Vocês já ouviram falar do profissional de alta performance? Já? Você sabe o que representa profissional de alta performance? Alguém se habilita? Não pode, tu não pode. Tá? Tu também não pode. Tá? Pessoal, alta performance escutem bem, um amaranhado ou um conjunto de ações. Vou deixar o Thiago não me desconcentrar agora bem na hora da fala. Então vamos lá, vou falar de novo. Isso, prestem atenção, ele fez só um chacoalhar em vocês. Então, alta performance é um conjunto de ações que isoladamente nada tem de extraordinário. Obrigado. Agora vou fazer uma pergunta para eles, porque comunicação é o que vocês entenderam, não o que eu falei, tá? Certo? Vamos lá de novo. Quem tomar café agora de novo, eu acho que vou... Tá. Perfeito. Então vamos lá. Alta performance é um conjunto de ações que isoladamente nada tem de extraordinário, mas que, quando aplicadas de forma disciplinada, geram alta performance. Vamos lá. A polivalência das gurias, claro que ali é um conjunto, uma dupla que é parecido com eu e a Rita aqui, né? Que se fecha muito bem, ou seja, uma traz uma habilidade, um talento que se complementa com a outra. Essa polivalência necessária dos ambientes de trabalho fazem que poucas ações da Bruna, ou com outras tantas da Priscila e da sua equipe em si, que são pequenas, mas que feitas de forma disciplinada, levem elas à alta performance. Por isso que eu digo, alta performance não é mágico. Se a gente olhar em time-lapse um atleta olímpico, o que o atleta olímpico faz? Ele passa 10 anos da vida dele assim. Dorme, levanta, se alimenta, treina. Se alimenta, treina, dorme. Não usa droga, não usa... Ele se cuida, ele passa 10 anos fazendo a mesma coisa. Se tu botar em time-lapse, tu dorme. Tu dorme assistindo o cara, mas o cara não tem vida. Só pratica isso aí, 10 anos fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque quando ele chega lá, na Olimpíada, é 1 segundo, é 1 milésimo. Então, nas empresas, não é que a gente vai ser um atleta olímpico, não é isso. Mas a gente precisa fazer os 3 R's. O ritual, termos um ritual. O que é o ritual? É termos um momento para pensar, para desenvolver, para olhar para o nosso negócio de forma diferente, a não ser apagar incêndios. Rotina, que é processo. Então, beleza. Então eu tenho um ritual que é toda segunda-feira de manhã eu tenho uma matinal que vai ser estruturada dessa forma, nós vamos olhar esses indicadores e esses processos. Então eu já tenho. E o que isso ocasiona? Que é causa e efeito? Resultado. Tudo é causa e efeito. Tudo é causa e efeito. Quando chega um cliente para nós e diz assim, estou com um problema financeiro, a gente já sabe, não é financeiro. Porque financeiro é o termômetro. Financeiro é o que mede a febre. Agora, as causas que me levaram a ter febre não foram o financeiro. A não ser que tu tenha sido roubado. Aí pode até ser. Mas 99% das vezes, não é. O financeiro ele só destaca que está acontecendo algo, ou seja, ele está com febre. E é ali que a gente tem que perceber, tem alguma coisa errada, preciso retroceder. E aí a gente chega num momento do varejo, que a gente sai numa pandemia, tropeça numa enchente, né? Estamos quase prestes a uma guerra, né? Tá bem tranquilo. Mudança tributária, R1 chegando, né? Luiz está aí para quem precisar compreender um pouco melhor sobre essa temática, né? A Carol aqui, contadora, para quem precisar, por exemplo, compreender as novas. Viu? Dizendo, né? Então a gente falou lá de comunicação, né? Quando as gurias terminam a fala delas ali em seguida, elas falam que a Laura vem com um processo de entender como se comunicar. Beleza, como se comunicar é um planejamento, é uma estrutura, é um entendimento de como se expressar para aquele grupo de pessoas, né? Mas quem é que faz aquilo acontecer? Como é que tu materializa essa comunicação? Através de profissionais como o Alan, por exemplo.
que através das suas lentes, através dos seus microfones, através dos seus cenários, através da sua forma de enxergar as coisas, consegue traduzir a comunicação para que o cliente não perceba somente que é uma foto de uma bijuteria, mas sim a sensação de estar com aquele item e aquela experiência de que, olha, eu trouxe uma memória comigo, uma história comigo. Então, provavelmente lá no quarto entre o nosso amigo aqui, que não é por acaso que está aqui também, para fazer essa contribuição. Tá? Então, sobreviver não é o que você quer para 2026. Você quer crescer. Então, aquela fala que as gurias dizem, já escutei aqui, né? Que vamos sobreviver, já está ótimo. Se você tem essa linguagem, essa mentalidade, movimento não é para você. Perdão, não é para você. Nós estamos aqui de forma proativa, sem nenhum investimento a não ser o nosso tempo, tá? E o nosso conhecimento para propor algo diferente. Tá? Apartidário. Queremos todos os agentes. Temos um representante aqui, né, do Candy Valley, da parte de startups, também Parque. Ele é representante também do World Creativity Day, que ele é o líder, né, desse ano aqui para nós, que é o Raul Torma, tá? Que então também compõe esse cenário de inovação, de desenvolvimento. Então as pessoas que estão aqui não é por acaso. O grupo da EMAD, quando foi feito o convite, né, gurias? Não é por acaso. Eles vão estar lá como agentes, e nós já sabemos bem as tarefas para vocês, durante os workshops, vão ser os nossos instrutores ali, em conjunto, porque com certeza teremos muita gente, se Deus quiser, sairemos daqui, e quem sabe no que vem, ou no máximo até o final do ano, estaremos no auditório do Sicredi. Né? Quem sabe, Thiago? Não é verdade? Sonhar grande, sonhar pequeno. O que tu acha? Isso aí. Certo? Ismael também está aqui, que faz parte lá do Rampa, também trabalha muito com inovação, é um cara extremamente ativo e o homem do relógio. Se ele tivesse aqui do meu lado, eu já tinha me cortado, já tinha parado de falar. Porque ele tem... Não trouxesse. Mas é um profissional que é invejável quando se vê ele na prática da sua atuação lá. Por exemplo, na batalha de startups, ou na apresentação de PITs, ou onde que ele esteja inserido, como roteiro, ele anda de uma forma sincronizada, bem estabelecida, né? Tudo no seu... Ele não tem vergonha de chamar, pode ser a autoridade que for. Cerrou, que nosso cronograma tem mais gente também importante, tanto quanto você, tanto faz, né? Se tu é grande, se tu é pequeno, aqui é tudo igual, né? Corta o presidente e o diretor, para vocês terem ideia. Porque é isso. Respeitar o próximo, ter senso de civilidade, bom senso, tá? Então o movimento Avante começa hoje, mas ele não termina aqui. Parece uma palestra, né? A ideia não é ser uma palestra. O momento é, de fato, de partilha, de partilhar, tá? Então, esse encontro é apenas o início de um ciclo de aprendizado e troca para o varejo local, tá? Então, todos que aqui estão, de alguma forma, têm uma representação, parte daí desse pressuposto o nosso interesse em conjunto em torná-los embaixadores do Avante, e não só mais um participante. Então, por isso que vocês são selecionados, porque a gente sabe o papel que vocês cumprem na sociedade e o quanto que vocês, dentro das conexões, conseguem, de alguma forma, influenciar todo esse cenário. Né? Então, a grande relevância desse momento é isso, é trazer essas pessoas que a gente acredita, Grupo Brilhante lá com mais de 9 mil sócios, né? Agora o Jonas sendo homenageado, né? O pessoal acaba querendo que ele fique lá. Essas pessoas que são benquistas, que de alguma forma têm aceitação, elas têm um papel essencial de se relacionar, de se conectar. A gente tem que usar essa força e não pegar e, não, daqui a pouco eu sou de uma entidade, eu não vou me misturar com aquela, porque tem interesse pessoal. Gente, não dá mais tempo para isso. Não temos mais tempo para isso. Entendeu? Isso aí. Mas precisamos de, como diz assim, no Brasil, menos partidos, né? E mais gente unida fazendo a mesma coisa, porque não adianta. Quando chega na hora do aperto, não tem partido, não tem nada. A gente já viu nas guerras aí, viu em tantos outros momentos.
Não interessa. Quando a bicho pega, quando aperta, a gente corre pra mãe. Né? Então, por que participar? Primeira coisa, troca entre lojistas. Então, cada repertório de vocês é uma caixa de ferramentas diferente da do outro. Então, a partir do momento que a gente começa assim, vamos lá, bota esse brinquedo aí, vamos dividir. Que nem criança, né? Até os 5 anos é uma loucura. Eu tenho uma filha de 5 anos e para dividir é um problema. Mas a gente já amadureceu, já tá grandinho, né? Então agora já dá. Pelo amor de Deus, né, gente? Né? Não é uma história lá de 35 anos do Macié que não vai ter, né? Mais não sei quantos anos em outras entidades que não vai ter repertório para nos trazer e botar aqui, né? Não é verdade? O Mauro ali, ó. O Mauro tá jovem porque se cuida. Ah, tu olha e parece que não representa a idade que tem, mas tem um... Se tu deixar ele contar as histórias, ele vai dizer assim, não, mas então tu teve 3 vidas. Mais ou menos aí. Porque é um cara em movimento. Movimento gera movimento. Essas coisas, então, são importantes. Tá? Aprendizado prático com cases reais. Então, não é mais... Cheguei num evento e... me deram um empurrão, sabe? Assim, ai, que legal! Fiquei feliz da vida, né? Com aquele empurrão. Aí eu olhei pra trás, todo mundo se foi. E agora? O que eu faço? Boto as mãos no bolso e choro? Não. É prática. É prática. Se tu não quer trabalhar mais... também o movimento não é para ti. Tá? Cenário local e pauta. Menos reclamação e mais solução. Pelo amor de Deus, gente. Assim, ó. Como diria o Cortella, né? Ser pessimista é confortável demais. Claro que é confortável. Não, mas vai dar errado. Não, mas eu tenho certeza que não vai dar certo. Não, mas pra que tá fazendo essa loucura? É porque tu não precisa, né? Provavelmente porque tu não precisa. Então, quando a gente se depara com pessoas com essa identidade, com essa mentalidade, se afastem, gente. Se afastem porque, não, de fato, se tu precisa mudar, gerar um resultado, não vai adiantar. Não interessa onde seja. Ó, entra, por favor. Vamos lá. Falei e ele veio. Então, o cenário local. Por que a gente fala do cenário local? Nós temos uma característica como varejo em Pelotas, em nossa região, que não tem indústria, né? Nós não temos indústrias, nós não temos a transformação de recursos. O que nós podemos usufruir, que ainda não usufruímos, porque eu ainda acredito que falta conexão, porque Gramado é o que é? Com o quê? Conexão, gente, dinheiro. Conexão e dinheiro. Nós temos 20 mil atributos maiores em turismo para oferecer do que Canela. E por que ainda não somos? Porque, de alguma forma, acho que a vaidade e o ego ainda não permitiram. Precisamos mudar isso. Não faz mais parte. Nós temos muita coisa a oferecer. Tá? Network com empresários? Óbvio. Grupo reduzido? Sim. Por que o grupo é reduzido? Para que a gente mantenha uma qualidade. Para que a gente mantenha uma qualidade. Até nós chegarmos a 400 pessoas que cabem no Sicredi, a Imad Júnior já vai estar com 200 funcionários, quase, colaboradores, né? E nós também, quem sabe. Nós precisamos ter esse grupo reduzido para que a troca, ela de fato, gere e dê tempo de se fazer essa troca, tá? Talks com especialistas. Então, lá no melhor estúdio da metade sul do estado, onde tem os melhores equipamentos, onde tem os melhores profissionais, onde tem a melhor infraestrutura do audiovisual, vai ser realizado talks com especialistas. Nós vamos fazer outras edições do Avante Cast, tá? Para aqui com vocês, trazendo cases de fato. E não esqueçam, também tem o café de gestão, né? Quando a temática for gestão, tem o café de gestão também, tá? E conteúdo de qualidade, porque eu tenho certeza que todos que estão aqui têm muito a contribuir. Tem qualidade, tá? Então, se identificou com o movimento, então vem com a gente. Vamos aproveitar a energia do novo ano, que para muitos ainda está engatinhando, né? Ainda tem o beijo maldito, dia 21, né? 14? Agora? O beijo maldito. Em Pelotas se criou um conceito que o ano só começa depois do beijo maldito. E que beijo bem maldito, né? Eu não vou no beijo maldito.
É, muito bem. Isso aí. Então aqui tem os ciclos de palestras. Tá? Então o encontro de hoje, depois no dia 14 de abril, já coloquem na agenda. Ah, tá pequenininho ali, porque de fato é para vocês prestarem atenção. Tá? É, mas a gente, depois vai ter um momento, a gente vai, né? Então, primeiro encontro dos workshops, do tracionamento desse processo, parte com as gurias, campanhas e canais, estruturação do processo comercial, para já começar onde dói mais, sabe? Onde é que dói mais? Não adianta, às vezes a gente pega lá, clientes, eu quero trabalhar fluxo de caixa. Aí a gente chega, o que está acontecendo? Eu não tenho venda. Que caixa que tu vai trabalhar? Aí a gente tem que fazer um plano contingencial. É coisa linda o nome, né? Mas é um plano secundário, para atender aquela demanda específica de forma mais imediata. E as gurias aqui, né, do Sebrae, nos ajudam muito com esse mapeamento hoje. Né? Então elas já trazem quase que o cliente filtrado, assim. Né? A Andréia mesmo, hoje, antes de vir para cá, a gente estava com um cliente indicado pela Andréia. A Andréia só passou 2 horas para entender a necessidade de um cliente. 2 horas, gente. Sabe, ela não é a consultora, ela é a analista que vai subsidiar parte dessa consultoria, que vai oportunizar e dar acesso, né, através do Sebrae e dos orçamentos que eles têm, e tem outros públicos, depois vocês podem conhecer lá, tem para mulheres, tem para, né, outros tantos aí, que acabam eles oferecendo alguns programas específicos, mas eu acho que mulheres é o que mais está falando alto agora, né, ainda mais esse mês. Tá? O segundo é conosco, com a Rita, desmistificando então a gestão, de forma prática, rápida, mas vocês vão sair com uma lista. Um apoio estratégico. Muito bem. Ah, sim. Já lançasse a cereja do bolo. Depois comunicação e marketing, depois a gente vem com a tradução desse processo. Bom, levantem-se as câmeras. Porque se a gente fala em agir, movimento, tem que se movimentar. É hora. Mas é só para quem quer. É só para quem de fato quer se movimentar. Não é verdade? É? Viu? Nesse grupo não tem como estar. É? Vou sentir. Ai, senti, veio. Veio pelas costas. Gente, quem são, então? Pessoas que inspiram, pessoas que mobilizam, pessoas que fortalecem o varejo da nossa cidade. Esses são vocês. Esses são vocês. É a história de vocês, né? O quanto a Nara tem para nos contribuir com a experiência dela desde quando ela inicia. Há quantos anos? 25, nem parece que tu pensa. Né? Viu só? Mas há 25 anos atrás, nós não tínhamos nem telefone, eu acho, ainda. Celular. Né? A venda era maletinha, porta a porta, como é que era, gurias? Feiras, ó. Como é que a gente chega sem canal digital? Literalmente. E eu fui vizinho. Né? Só que na época já não tinha mais esse processo. Tá? Então, escaneie esse QR Code. Esse QR Code vai, então, reunir essa turma no digital agora, para que a gente possa, de fato, transformar esse movimento em algo material. Apesar do digital, né? Por enquanto. Tá bem? Ali vamos compartilhar tudo sobre movimento, projetos, resultados, ciclos de workshops e outros passos, tá? Tem surpresas. Tem surpresa? Se você acredita, então, venha caminhar conosco, Movimento Varejo. Avante, vamos juntos. Movimento por Varejo de Pelotas. E agora? Ontem a Rita brigou comigo. Porque a gente foi para uma reunião de última hora, porque começa a gerar uma ansiedade nas pessoas. 80% da apresentação pronta, sério.
A Rita foi lá, criou o roteiro, a Priscila criou outro, a Rita foi lá, chamou os dois, tá tudo certo. Eduardo executa, lá vai o Eduardo fazer a apresentação. 80%, Rita, tem reunião? Vamos lá então pra reunião. Chegou na hora da reunião, ansiedade, né? E aí a gente tem pessoas assim com um perfil, com uma régua um pouquinho elevada, e a pessoa, acho que vai faltar isso. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente ia fazer isso. Eu digo, agora! Que desespero que me deu. Mas eu não contente, botei mais um no meu, né? Diz a Rita, pra que tu foi fazer isso, Eduardo? Foi até às 11. Tá? Por quê? Porque quando a gente fala de varejo e tá aqui, de alguma forma, tentando traduzir, isso é juízo de valor até então. Juízo de valor é a minha percepção, é a minha opinião, é como eu vejo o mundo, a partir dos meus olhos. Pode ser que tenhamos visões parecidas, por experiências parecidas, mas será que isso mesmo descreve o cenário na parte científica? Nos dados? E aí, eu e a Pri, como um bom 1 do Enneagrama, eu falei e a Pri, eu também acho! E foi o que eu precisava para... Tem que estar embasado. E foi o que faltava, né? E aí a Rita, pra que tu vai fazer isso contigo? Tem um monte de coisa pra fazer. Agora! Não é... Deixa, eu vou fazer. Tá bem? Mas tem uma intenção aí. Porque se eu fizer só pra fazer, depois eu ia ficar com o boleto... Sabe aquela duplicada a vencer? Sabe quando tu faz assim, esperando que o outro me dê alguma coisa em troca? Então eu botei intencionalidade. Vamos tirar um processo daqui. Um resultado. Me tornei o 3 da Rita. Né, Rita? Então aqui tem um QR Code onde a gente vai trazer para vocês um e-book. Uma análise de mercado falando sobre o varejo. Só que uma análise de mercado da nossa realidade. Da nossa Pelotas. Da nossa região. E trazendo atributos comparativos de anos anteriores, trazendo também informações como a NFR. Vocês sabem o que é a NFR? Né? Nós tivemos a feira, a maior feira mundial do varejo que ocorreu em Miami agora, 1 mês e meio atrás, 2. Né? O Dais estava lá. Nessa não, mas estava viajando, né? Ah, eu vi que tu tava. Uma hora tem que descansar. Né? Trazendo outras informações, tanto do Sebrae, que nos embasam e que não, são pouco utilizadas pelos empresários, não é verdade? Nós temos o Data Sebrae lá. Vocês têm ideia de quantos CNPJs ativos tem em Pelotas? Hã? Vou te trazer um dado. São mais de 40 mil CNPJs ativos, tá? São 43, se eu não me engano, 44. Tá? 26 é MEI. Onde é que a gente vai parar? Gente, o emprego e a necessidade. Claro que a gente sabe que a pejotização, não sei o quê, eu não quero falar de política aqui. Agora, quando a gente percebe, e aí a contadora daqui, que tu começa a ter um número de empresas com baixo faturamento, se qualificando, se classificando. Ó, estão se negando, mentira. Tem um MEI que não é MEI. Tá, mas depois tu explica melhor, tá? Mas a ACP, por exemplo, na sua história, vamos lá, a ACP na sua história, hoje tem mais prestadores de serviço associados do que comércio varejistas e outras. Eu fiquei sabendo. Ó, tô sabendo melhor que vocês. Tá? Acessaram? Acessaram? Ó, vou te aguardar e vou te cobrar, porque tu, né? A gente é assim. Prometeu, tem que cumprir. Tá? Vamos lá. Conseguiram preencher o formulário? Não me mintam, hein? Porque eu vou saber depois. Eu que... Então tá, é eu que tenho controle sobre ele. Então se vocês não fizerem... Tá bem? Ok? Aqui, depois, quem quiser, já está no YouTube.
Já está no YouTube. Uma produção feita simplesmente por Universal Alma Studios. Tá? Tá? Nós já temos outros materiais também gravados. Hoje foi gravado lá na Rádio Pelotense, tá? A gente falou na Rádio Pelotense. Já temos alguns materiais. Estamos cheios de cortes pré-prontos para lançar. Precisamos de pessoas com habilidade em marketing que nos ajudem, né? Para que a gente possa, de fato, colocar isso para as pessoas reconhecerem. E nesse momento onde a gente encerra esse momento, né, que a gente está aqui, quero convidar as meninas para cá, vem Alan para cá, vem Thiago, né, vem o Sebrae, né, que eu acho que é muito importante, vem a CP, né, vamos vir todo mundo porque eu quero tirar uma foto. Me chamando devagarzinho. Vamos só desligar aqui o projetor, porque eu acho que o que representa o movimento é a união de todos nós. Vem dar isso. Tá? É para todo mundo. Para todo mundo. Ou vocês acham que o movimento é formado por quem? Né? Não é verdade? Não.